Boa noite, meus amados irmãos. Quero saudá-los na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria muito, meus irmãos, de podermos estarmos nos reunindo juntos e podendo dar um abraço bem afetivo, bem carinhoso e caloroso em cada um dos irmãos, mas ainda não é possível. E enquanto nós estamos nessa quarentena, vamos estar orando uns pelos outros, vamos estar colocando uns aos outros em comunhão, vamos estar nos falando por telefone ou pelo zap, não importa, mas não vamos deixar a nossa brasa se esfriar, a nossa comunhão se esfriar. E nesta noite, meus queridos irmãos, quando nós estamos aqui preparando já as coisas para o nosso culto, gostaria que nós abaixássemos a nossa cabeça e orássemos. Querido Deus, nos colocamos diante de Ti nesta noite, onde a Igreja do Senhor Jesus Cristo está reunida em seus lares. Quando, ó Deus, nós aproveitamos esse domingo, o dia do Senhor, para fazermos um grande clamor, jejum, oração por nossa pátria, oração pelos nossos governantes, oração, ó Pai querido, para que todos os salvos se dobram os seus joelhos para clamar pelo nosso país e também por toda a terra. Senhor, nós podemos ver que esta pandemia fez com que nós nos aproximássemos. Esta quarentena está fazendo com que os nossos lares estejam voltados para Ti. E esses problemas agora, ó Deus, faz com que nós clamemos pelas pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo. Clamemos, ó Deus, pelos enfermos. Clamemos, ó Deus, pelas famílias enlutadas que estão chorando, ó Deus, os seus entes queridos, e muitos, milhares, nem puderam fazer um culto fúnebre, nem puderam, Deus, estar ali na despedida das pessoas que já partiram. Senhor, cria em nós um coração reto. Cria, Deus, no meu coração o desejo de mais e mais te louvar. E que nós, ó Deus, a primeira igreja batista aqui em Jaboticabal, junto a Deus com as demais igrejas ao redor do nosso país, do mundo, Senhor Deus, voltados agora para Tua presença, clamando, Senhor Deus, e vemos esse lado bom das pessoas buscarem o Senhor, e que possam, Senhor Deus, fazer como nos tempos de Jonas, quando Nínive recebeu a palavra de condenação, quando Nínive recebeu a palavra de que seria destruída. E o povo se arrependeu, desde o rei até o mais humilde dos servos, e fizeram um clamor, fizeram uma petição, e pediram que o Senhor se compadecesse deles. E o Senhor se compadeceu. Por isso, ó Deus, nós clamamos e pedimos que o Senhor se compadeça do país, do Brasil, se compadeça, Senhor Deus, da terra, de todo o mundo, de todas as nações, e que, ó Deus, aproveitemos esta situação para podermos glorificar, render graças e louvores a Ti, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos trazer uma boa palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra de vigor. Assim deve ser os profetas e os pastores que servem e adoram ao Deus verdadeiro.
eles não devem esconder o pecado do povo. Eles não devem fazer com que está tudo às mil maravilhas e fazendo com que as pessoas caminhem para a perdição eterna. Não, não podem fazer isso. Eles têm que anunciar ao povo a palavra viva, a palavra verdadeira. Mas também quando estivermos passando, como estamos passando, por lutas, tribulações e pelo caos que essa pandemia está gerando no mundo todo, os servos do Senhor têm que trazer uma palavra de conforto. E é isso que eu quero fazer nesta noite. Porque todos nós sonhamos. Eu não estou falando aqui, irmãos, daqueles sonhos que ocorrem na noite quando estamos dormindo, ou quando bem de manhã nós estamos tendo um sonho tão agradável, e aí vem a nossa mãe e diz: acorda, você precisa ir para a escola. Ou a nossa esposa diz: olha, acorda, você precisa ir para o trabalho. Não estou pensando neste sonho. Eu estou falando dos sonhos, dos projetos e dos alvos. Creio que há sonhos que são bons, mas existem aqueles sonhos que podem nos fazer muito mal. Se eu sonho com algo que está muito além das minhas posses ou da minha expectativa, ou um sonho que me afasta de Deus, esse sonho pode se tornar um pesadelo. Porém, meus irmãos, existem sonhos perfeitamente atingíveis, mesmo que aos nossos olhos pareça distante, ou que seja necessário Deus aumentar a nossa fé para que creiamos. E, crendo, o sonho venha a se tornar uma realidade. Meus queridos, olha o que diz o profeta Miqueias, capítulo 4, dos versos 1 a 7. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra a outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que tinha sido expulsa e a que eu tinha maltratado. E da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora e para sempre. Este texto parece-nos à primeira vista uma utopia, um sonho inatingível. Virão dias que o templo do Senhor será estabelecido, as pessoas de todas as nações correrão ao encontro de Deus, as armas de guerra serão transformadas em arados e enxadas, as pessoas sentarão debaixo das árvores frutíferas
e aprenderão da palavra do Senhor. Nenhuma pessoa terá qualquer defeito físico. Deus trará todo aquele que estava longe para perto de si. Lindo sonho. Sonho lindo. Sonho? Não, isto não é um sonho. É uma profecia dada por Deus através do profeta Miqueias. Diz as Escrituras: virão dias, ou em outra tradução, nos últimos dias. Isto quer dizer, amados irmãos, que esta profecia está por vir, está por se cumprir. Mas quando? Não sabemos. Mas podemos dizer com toda segurança de que esse dia não está longe. E a pandemia e o caos que nós estamos vendo, as nações sem trabalhar, as pessoas sem saírem de casa, não havendo mais o contato entre uns e os outros, aguardando e esperando que este mal passe pela terra, faz com que nós pensemos de que esse dia a qual o profeta se refere está muito próximo. E nós, como cristãos, almejamos, meus irmãos, e nós devemos almejar e devemos querer que esse dia seja o mais breve possível. Para a nossa meditação desta noite, vamos analisar alguns aspectos desses dias. O primeiro aspecto: nesses dias os povos correrão para Deus. Versos 1 e 2. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje de manhã, trazendo a palavra para a EBD e aos irmãos, eu havia dito, e usando o texto de João capítulo 15, o Senhor Jesus é a videira e nós somos as varas, estamos ligados em Cristo. E um dos pontos, estar ligados a Cristo, é conhecermos e estudarmos as Escrituras. E olhando esse texto, e aqui nós vemos que as nações vão buscar aprender de Deus. Será que também não seria uma profecia de que nós, os quais estudamos e conhecemos as Escrituras do Senhor, como nós olhamos em 1 Pedro 2,9, que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo para anunciar as grandezas de Deus? Será, meus queridos irmãos, que Deus está nos preparando todo esse período para que nós venhamos a ser aqueles que vão reportar as boas novas de salvação a estas nações? Para a nossa pequena fé, parece mesmo um sonho. Crer que haverá dias que as nações e os povos pedindo que ele ensine os seus caminhos e andarão espontaneamente pelas veredas do Senhor. Estes povos verão e experimentarão a palavra do Senhor e verão que é o bálsamo, o refrigério aos que esperam e aos que procuram. Louvamos a Deus, pois Ele permite que mesmo nesses dias de confusão e ódio, vemos a nossa nação dividida entre os que são favoráveis ao governo e os que são contrários ao governo. E me entristece muito, meus queridos irmãos, ver que pessoas cristãos, estão torcendo para que este governo dê errado, para que eles possam
colocar no poder aqueles que já passaram e que já não são mais, que estão envolvidos em falcatruas, estão envolvidos em condenações. Se esse governo, meus queridos irmãos, der errado, nós vamos pagar o preço. Se esse governo que aqui está agora, com todos os seus erros e com todas as suas falhas, nós admitimos, mas um presidente que vai à televisão e pede para que o povo levante um clamor, para que o povo se volte para Deus. Irmãos, nós vemos nas Escrituras que Deus usou muitos que não eram do seu povo, não era da linhagem de Israel, mas que foram bênçãos para o povo. Até mesmo Nabucodonosor, Ciro, o rei da Síria, e tantos outros que a Bíblia nos mostra que buscaram a Deus. E em vez de nós criticarmos ou ficarmos aí falando mal do governo, por que não orarmos para que ele tenha um posicionamento justo, para que ele tenha um posicionamento reto diante de Deus, para que ele verdadeiramente busque a Deus, para que ele coloque a sua vida nas mãos do Senhor? E até que prove o contrário, nós estamos vendo que ele está buscando a Deus, que ele quer caminhar segundo os propósitos de Deus. Não podemos deixar que o ódio, ou eu não gosto da atitude desse presidente, venha interferir em nós nos colocarmos diante de Deus. Não podemos fazer isso, meus queridos irmãos. Vamos orar e vamos interceder pelos nossos governantes. O segundo aspecto, Jesus reinará sobre as nações e julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e longínquas e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. É um fato que todos procuram dias melhores. Quem não quer ter ou obter alguma coisa boa? É verdade que as pessoas não querem passar por sofrimentos, dores e decepções? Quem quer ter dor? Quem quer ter ou viver na tristeza? Ou ter decepções? Mas, meus irmãos, também é verdade que estas pessoas não procuram por fazer que as suas vidas se tornem melhores. Pois tudo o que quisermos, com certeza vai ter um custo. Será que os prazeres do mundo são mais lucrativos? Com tristeza eu vejo pessoas colocando em seus perfis, e pessoas aqui até passaram pela igreja, mostrando uma garrafa de vinho, uma garrafa de bebida. Eu não condeno, mas será que é necessário fazer isso? Será que é necessário postar e dizer que está bem melhor ao lado de uma garrafa de bebida alcoólica? Não creio. Será que os prazeres deste mundo vão trazer dividendos? A palavra de Deus diz que naqueles dias o Senhor julgará entre muitos povos e castigará poderosos e nações poderosas até muito longe.
O Senhor Jesus terá poderes para disciplinar e corrigir os povos. Em Hebreus está escrito: porque o Senhor corrige o que ama e açoite a qualquer que quer receber como filho. Só um minutinho, irmãos, deu um probleminha aqui, vamos corrigir. Vou voltar a ler o texto de Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama, açoita a qualquer que recebe por filho. O Pai corrige o seu filho. Não é verdade, meus queridos pais? E eu fico feliz, meus queridos irmãos, vocês pais, quando eu os vejo disciplinando os seus filhos. A falta de disciplina e correção é um dos grandes problemas nos lares. Pais que não educam e nem corrijam seus filhos fazem deles rebeldes e desrespeitosos. O profeta Isaías diz que o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Belos tempos, belos dias. Isso também faz com que os saudosistas lembrem da música do Roberto Carlos, Erasmo Carlos, quando eles fazem uma música lembrando do tempo quando eles eram jovens, quando eles se divertiam. É bem verdade que o contexto é bem diferente e eles estão ali apenas colocando questões de viver a vida de um jovem, mas aqui nós estamos falando de algo espiritual, de algo muito melhor e que nos traz satisfação, que nos traz esperança e que faz com que nós mantemos a nossa fé firme no nosso Deus. Ainda diz o texto: hoje cada um anda segundo o seu Deus. E é bem verdade. Cada um está seguindo o seu Deus ou a sua realidade. Mas naqueles dias, todos andarão segundo o Deus dos exércitos, por toda a eternidade. Irmãos, que nós pensemos sobre a eternidade e que nós possamos ver o que as Escrituras nos ensinam e nos diz sobre a eternidade. É para todo sempre. E aqui diz que todos nós andaremos segundo a vontade do nosso Deus. O terceiro aspecto, Cristo sarará todas as enfermidades. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que coxeava e recolherei a que tinha sido expulsa e a que eu tinha maltratado. E da que coxeava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora e para sempre. A enfermidade é um dos grandes males, não só da atualidade, mas de todos os tempos. Desde que nós vemos Adão e Eva desobedecendo e assim trazendo o pecado à humanidade através da desobediência, veio os males, veio as doenças, veio as pragas, as pestes, os vírus e a morte. O primeiro assassinato ocorreu quando Caim matou seu irmão Abel. E nós, queridos irmãos, passamos por essas enfermidades, por essas doenças. Tanto é que nós estamos recolhidos por causa desta pandemia.
Aqueles que pela desobediência se afastam do Senhor, ou se afastaram do Senhor, agora procuram ao Deus eterno. E quem procura o Deus eterno, o encontram. Deus está sempre de braços abertos para o homem. Hoje também de manhã, na palavra que eu trouxe à EBD, falamos exatamente sobre essa questão. De que Deus está com os braços abertos para buscar salvar todo aquele que quiser ser salvo. Olhamos para João 3,16, um texto tão conhecido e familiar nosso, mas que mostra o amor de Deus para com os perdidos. Amor de tal maneira que deu seu filho, para que o seu filho morresse na cruz, para que os que creem em Jesus não se percam, mas tenham a vida eterna. Vida eterna, para sempre. Então nós vemos, meus queridos irmãos, que Deus está sempre de braços abertos, mas infelizmente é o próprio homem que se afasta de Deus. Deus não vira as costas para o homem, é o homem que dá as costas para Deus. Gostaria de concluir a minha mensagem desta noite, meus irmãos, pensando. Para estar na presença de Deus, são necessárias algumas coisas. A primeira é reconhecer o seu estado de pecado e que está afastado de Deus. Irmãos, nada melhor como num tempo deste de sofrimento, de isolamento, para que as pessoas reconheçam que não são nada. O que nós somos? Está provado que nem o rico, nem o pobre, nem o branco, nem o preto, ninguém é maior que o outro. Agora não se fala tanto em homem, mulher, machismo, feminismo, porque todos somos iguais diante de Deus. E o estado pecaminoso vem à flora. E é necessário que o homem resolva esse estado. E é o homem mesmo, viu, meus irmãos? Porque o que cabia a Deus fazer, Deus o fez no seu Filho Jesus Cristo. E a salvação vem através do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, o homem não pode dizer que a culpa é de Deus, ou que a culpa é de Adão, ou querer colocar a culpa em qualquer outra pessoa, porque a culpa é minha, a culpa é sua. E ao assumir esta responsabilidade de que estamos separados de Deus e que somente em Jesus Cristo podemos voltar à presença do Pai. Segundo, andar nos caminhos propostos por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, as Escrituras dizem que os caminhos do Senhor, ou o caminho do Senhor, não é pesado. A sua palavra não é pesada. E não é mesmo. Eu creio que é mais difícil viver no mundo, é mais difícil viver em tormentas, é mais difícil viver uma vida nas drogas, no álcool, na prostituição, do que viver buscando ter uma vida santa, buscando nos santificar dia a dia. Nós temos falado muito em escola bíblica dominical, em mensagens sobre santificação. E agora eu vejo como foi importante nós debatermos sobre o tema santificação. Porque Deus estava preparando a igreja para esses momentos de aflição,
E nós ali aprendendo sobre santificação, dia a dia, cada um negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor Jesus Cristo. Falando sobre santificação diária, que nós damos 3 passos à frente, 2 para trás, mas que não podemos desanimar, que temos que continuar buscando a santificação, buscando estar no caminho proposto pelo Senhor Jesus Cristo. Terceiro, fazer a sua perfeita vontade e não a nossa vontade. Meus queridos irmãos, nós também sabemos que a nossa vontade é um problema. Quando eu falo na nossa vontade, eu estou pensando no eu. Estou pensando no ego, que quer ter a primazia. Veja que em todas as situações sempre vai haver a questão do eu querer ter o domínio. Em todas as situações. E nós temos que afogar o eu. Em uma das mensagens, eu havia dito de que o nosso eu é como um cachorro que sabe nadar. Você o joga na água e ele nada e se salva. Você o joga na água, ele nada e se salva. Assim é o nosso eu. E por isso nós temos que fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, que é perfeita, e a nossa sacrificar na cruz. Sacrificar na cruz. E por fim, irmãos, assim podemos, com alegria, aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para que seja agora, neste período. Não estou dizendo que seja, ou nem marcando data, meus queridos irmãos. Porque se assim eu fizesse, eu estava pecando diante das Escrituras e diante dos irmãos e diante de Deus. Mas as Escrituras nos ensina e faz com que a gente venha a ter anseio pela volta do Senhor Jesus Cristo. E este anseio é dado por Deus. Porque se estivermos com Cristo e com Ele nós sabemos que vamos desfrutar desses dias, os quais nós vimos aqui na mensagem desta noite. E aquilo que para nós é sonho, nós veremos que será uma realidade. Concluo com as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas a fé vai passar porque Cristo já veio e nós não precisamos mais ter fé para almejar a volta de Cristo. Não teremos a esperança porque Cristo já é uma realidade em nossas vidas, está conosco, não precisamos esperar. Mas o amor, meus irmãos, este vai estar conosco para todo sempre. Deus abençoe meus amados irmãos e que nós juntos, com alegria, ânimo, possamos caminhar pensando que um dia todos nós estaremos reunidos nas mansões celestiais. Isso não é sonho. Isso é algo que vai acontecer. Vamos almejar. Deus abençoe, amados irmãos.